A igreja de Jesus, ela é imparável. Hoje eu quero falar sobre a igreja que é imparável. E a igreja de Jesus, ela é imparável. E quando eu falo que a igreja, ela é imparável, eu não estou falando da igreja templo. Eu não estou falando aqui deste espaço físico. Eu não estou falando dessa denominação. Eu estou falando da igreja espiritual, da igreja que faz parte do corpo de Jesus, da igreja que sou eu, da igreja que é você. Denominações, todos os dias, abre e fecha aos milhares. Denominações todos os dias fecham. Nessa pandemia, quantas denominações se fecharam? Quando teve aquele período, que não podia abrir as igrejas, que os crentes tinham que ficar em casa. Quantas igrejas não fecharam as portas porque não tinha condições de pagar o aluguel? Então denominações fecham todos os dias, acabam todos os dias. Mas a igreja, ela não para. A igreja de Cristo, ela nunca parou e ela nunca vai parar até que Cristo volte a essa terra. A igreja sou eu, a igreja é você. Eu tenho aí mais de 22 anos que eu sirvo a Cristo. Nesses 22 anos já congreguei em tantas igrejas, tantas denominações. Já congreguei em denominações que hoje nem existem mais, que já fecharam as portas. Mas eu continuo pregando, eu continuo cultuando, eu continuo adorando, eu continuo servindo ao Senhor. Porque eu sou a igreja, e a igreja, ela é imparável. Esse texto que nós lemos aqui, amados, nós vemos o Senhor Jesus falando para Pedro: Pedro, eu vou edificar a minha vida através de você, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. O próprio Cristo, o próprio Jesus, ele está falando que as portas do inferno não pode parar a sua igreja. Jesus fez essa declaração: Pedro, as portas do inferno não vai ser possível parar a minha igreja. Não importa o quanto o diabo tente, não importa o quanto o diabo se levante, jamais a minha igreja vai ser parada pelo inferno. E amados, nós sabemos que a igreja, ela se fundou, ela começou lá em Atos 2. Coloca aqui para a gente, por favor, quem está mexendo aí, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Ali nós vemos o nascimento da igreja aqui na terra. Atos capítulo 2, coloca aqui para a gente, por favor, para você ver. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Aqui, igreja, aqui é o nascimento da igreja. Aqui foi o dia que a igreja nasceu aqui nessa terra. Sabe quantos anos se passaram desde esse dia aqui? 2000 anos se passaram. Esse texto que nós lemos aqui, do acontecimento disso aqui, já se passou 2000 anos. Quer dizer que são 2000 anos que o diabo luta tentando parar a igreja. Quer dizer que há 2000 anos o inferno tem tentado parar a igreja e nunca conseguiu. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja em ti, Pedro, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. A igreja começou aqui em Atos 2 com 120 pessoas.
A igreja nasceu com 120 pessoas. Mas ao longo dos anos a igreja foi crescendo, crescendo e nunca foi parada. Coloca o versículo 37. Versículo 37 de Atos 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de o próximo, Jesus Cristo, e remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e todos que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A igreja começou com 120 pessoas. Na primeira pregação de Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, 3.000 almas se renderam a Cristo. Já não eram mais 120 pessoas, mas agora já eram mais de 3.000. A igreja foi crescendo. Coloca aqui Atos capítulo 4 e o versículo 1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles, e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. A igreja começou com 120 pessoas. Na primeira pregação foi para 3.000 almas. Na segunda pregação já tinha 5.000 almas servindo a Cristo. A igreja de Jesus, ela é imparável. Coloca aqui Atos 5 e o versículo 14. Atos 5 e 14, eu estou mostrando para você o nascimento e o crescimento da igreja. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Já não era mais 120, já não era mais 3.000, já não era mais 5.000, a igreja foi rompendo, a igreja foi crescendo. Atos 16, o versículo 5. Capítulo 16, o versículo 5. E chegou de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em números. Amados, a igreja começou com 120, 3.000, 5.000, e a cada dia ia crescendo, 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 crescendo. E o interessante, amados, é que nessa época não tinha tecnologia nenhuma, não tinha o que nós temos hoje. Naquela época a igreja não tinha esse microfone que eu estou usando, não tinha essas caixas de som que você está ouvindo, não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, não tinha grupos de igreja, não tinha Facebook, não tinha essas câmeras que aqui estão filmando, não tinha nenhuma tecnologia, mas a cada dia a igreja crescia, a igreja rompia, a igreja crescia. Mas junto com o crescimento da igreja, começou as lutas e as perseguições contra a igreja. Porque você acha que o diabo iria ficar de braços cruzados, vendo a igreja de Cristo crescendo, ganhando almas, ganhando vidas? Você acha que o diabo iria assistir a tudo isso parado, quieto? Não. Começou a perseguição contra a igreja. E o primeiro grande imperador que se levantou contra a igreja foi Nero. Nero foi um dos piores perseguidores da igreja lá no seu início.
Nero foi um dos imperadores de Roma, e Nero foi um imperador cruel contra a igreja. Certo dia a cidade de Roma ela foi incendiada, mais de metade da cidade pegou fogo, e as pessoas acharam que tinha sido Nero que tinha tocado fogo na cidade. Nero, para tentar despistar e desviar, colocou a culpa nos cristãos. Nero começou a espalhar que quem tinha colocado fogo em Roma tinha sido os cristãos, porque nos bairros onde tinha a maioria de cristãos, a cidade não queimou. A cidade queimou boa parte, mas nos lugares que tinha mais cristãos não pegou fogo. Então Nero começou a espalhar que os cristãos tinham sido o responsável por incendiar Roma, e desde aquele dia uma grande perseguição se levantou contra a igreja. Os cristãos começaram a ser perseguidos, começaram a ser presos, começaram a ser mortos, e não apenas mortos. Nero começou a fazer dos cristãos uma diversão para Roma, para os romanos. Colocava-se pele de animais nos cristãos, colocavam-se peles, vestia os cristãos com pele de animais, e soltava-se os cães, soltava-se os cachorros, e milhares de cristãos eram mortos através dos cachorros. Nero pegava os cristãos e amarrava nos postes e começava a colocar fogo, e à noite Roma era iluminada pelos corpos dos cristãos que eram incendiados ainda vivos. Os cristãos eram decapitados, os cristãos eram colocados nas arenas para ser devorados por leões, para ser matado por gladiadores. Uma perseguição terrível contra os cristãos. Depois de Nero foram se levantando outros homens, outros imperadores. Nos anos 300 depois de Cristo, foi se levantando um outro grande imperador, Diocleciano. E esse imperador começou a criar leis para proibir o culto a Deus. Esse imperador começou a mandar queimar as igrejas, começou a fechar as igrejas. Esse imperador foi ditando leis, normas, e começou a falar: a partir de hoje está proibido cultuar esse Jesus, a partir de hoje está proibido falar desse Jesus, a partir de hoje todos os moradores de Roma têm que adorar o nosso Deus, quer dizer, os nossos deuses. E quem não adorava os deuses pagãos daquele povo era preso, era morto, era crucificado, era decapitado. E milhares de cristãos foram mortos nesse período. Diz a história que as ruas de Roma viraram poças de lama de sangue. As pessoas iam andando pelas ruas e começavam a pisar nas poças de sangue dos cristãos, de tanto sangue que foi derramado nesse período. Aqueles que se negavam a não cultuar esses deuses eram mortos, muitos eram forçados a trabalhar em lugares forçados, e a perseguição foram se levantando contra a igreja, perseguição em cima de perseguição, mas a igreja não parava. A igreja dia após dia ia rompendo, ia pregando. Os discípulos de Jesus, amados, com a exceção de João, todos foram assassinados, todos tiveram mortes horríveis, todos tiveram mortes que eu e você não queríamos nem imaginar. Paulo, o grande apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, que escreveu quase metade, mais da metade do Novo Testamento. Paulo, ele teve a sua cabeça decapitada na época de Nero. Paulo, ele foi preso por Nero e ele teve a sua cabeça decapitada. Pedro, aquele que iniciou a igreja, o apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque no momento que ele ia ser crucificado, ele falou: eu não quero ser crucificado igual a Jesus, eu não sou digno, então me coloquem de cabeça para baixo. E crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes. Simão Zelote, que pregou em toda a África, foi decapitado, igreja.
Marcos, que fundou a igreja no Egito, foi queimado vivo. Todos tiveram mortes horríveis. Bartolomeu, aquele que teve uma das piores mortes foi Bartolomeu. Ele foi preso. Ele foi pregado numa cruz. E ele foi esfolado vivo. Você sabe o que é ser esfolado? Quem gosta de mexer com cozinha deve saber. Quando você vai preparar lá um frango, né, cozinhar um frango, uma coxinha de frango, tem gente que não gosta da pele do frango. Então a pessoa vai lá, o que arranca a pele do frango. Isso é esfolamento. Bartolomeu passou por isso. Ele foi crucificado numa cruz, teve a sua pele toda arrancada, e depois ele foi decapitado. A igreja foi perseguida. André, que evangelizou na Etiópia, foi crucificado. Mateus, que pregou no Egito, na Etiópia, teve o seu corpo atravessado por uma lança. Felipe, que ministrou na Grécia, foi crucificado, depois foi apedrejado até a morte. Tiago, o irmão de Jesus, foi espancado até a morte. A igreja de Jesus passou por todos os tipos de perseguições que você possa imaginar nesses 2000 anos. Nesses 2000 anos, reis se levantaram para parar a igreja. Imperadores se levantaram para parar a igreja. Políticos se levantaram para parar a igreja. E ninguém conseguiu parar a igreja. 2000 anos se passaram, e a igreja, que começou com 120 pessoas, hoje nós somos mais de 2 bilhões espalhados pelo mundo. Eu vou repetir: diante de todas essas perseguições, crentes crucificados, crentes esfolados, crentes decapitados, diante de 2000 anos de perseguição, hoje nós somos mais de 2 bilhões de servos e servas do Senhor. Leis, milhares de leis foram feitas para tentar parar a igreja. O inferno tentou de todas as formas, de todas as maneiras, e nunca conseguiu parar a igreja. Por isso, amados, que eu tenho repetido, já repeti isso algumas vezes aqui em cima desse altar. A minha preocupação hoje com o futuro da igreja em relação a esse novo governo é zero. Eu tenho visto aí muitos crentes preocupados. Nossa, a esquerda está governando o Brasil, e agora vai acabar a igreja, vai fechar as igrejas, vão matar os pastores. Amados, são 2000 anos que a igreja está passando por isso. São 2000 anos de lutas, de adversidades. Homens se levantaram, imperadores se levantaram, reis se levantaram, crentes foram decapitados, mortos, esfolados. O inferno já tentou de tudo e nunca conseguiu parar a igreja. Por isso que eu sempre falo, a minha preocupação é zero. Porque eu tenho certeza que nesses próximos 4 anos não vai ter nenhum crente decapitado nesse país. Não vai ter nenhum crente esfolado nesse país. Não vai ter nenhum crente crucificado nesse país. As lutas que nós passamos hoje não é nada comparado ao que este povo do passado passou. As perseguições que tem hoje não é nada, igreja. Quando você estuda a história da igreja, amados, você vai ver que nós estamos vivendo um paraíso. Nós estamos hoje aqui nesse domingo, cultuando a Deus, louvando a Deus. Não tem ninguém aqui sendo ameaçado de morte. Quando você sair daqui, não tem uma polícia ali fora para te prender, para te decapitar, para te esfolar, não. Comparado ao que esses homens do passado enfrentaram, nós estamos no paraíso. Por isso que eu não tenho preocupação nenhuma. Por quê, pastor? Porque a igreja ela é imparável. Não importa quantos vão se levantar, nunca vão conseguir parar a igreja. Não importa quantas leis vão criar, nunca vão conseguir parar a igreja. Pastor, por que a igreja é imparável? Eu vou te mostrar 2 motivos, e você vai entender o porquê que a igreja de Jesus ela é imparável. Coloque aqui para a gente, por favor,
Mateus capítulo 16, foi o primeiro versículo que a gente lemos aqui, Mateus 16, o versículo 13, mas eu quero que você preste atenção em algo, Mateus 16, o versículo 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outro Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo, essa é a parte, por que a igreja de Jesus ela é imparável? Por que 2000 anos se passaram e ninguém nunca conseguiu parar a igreja? Por causa disso aqui. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que, igreja? A minha igreja. Quem está falando isso aqui? Jesus. De quem é a igreja? Jesus. Por que a igreja ela é imparável? Porque a igreja ela é de Jesus. A igreja ela não é um projeto humano. A igreja não é uma invenção humana. A igreja não é uma criação humana. A igreja ela é um projeto de Deus. A igreja ela nasceu no coração de Deus. E ela foi fundada por Jesus nessa terra. Ela foi formada por Jesus nessa terra. A igreja ela é imparável, porque a igreja ela é de Jesus. A igreja não é do pastor Jalisson, a igreja não é do pastor Adilson, a igreja não é do pastor Silas Malafaia, a igreja não é do apóstolo Valdomiro, a igreja não é do Edir Macedo, a igreja ela é de Jesus. Se a igreja fosse minha, ela já teria sido parada há muito tempo. Se a igreja fosse do pastor Adilson, ela já teria sido destruída há muito tempo. Se a igreja fosse do Silas Malafaia, o diabo já teria destruído ela há muito tempo. Mas como a igreja é de Jesus, o diabo tentou de todas as formas, usou de todas as maneiras, e a igreja continua imparável, porque a igreja é de Jesus. E a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Não tem como frustrar os planos de Deus. Não importa o que o diabo está planejando ou vai planejar no futuro, a igreja é de Jesus, e o diabo nunca vai conseguir frustrar os planos de Deus. Ele pode tentar, não importa o que ele vai fazer, ele não vai conseguir jamais frustrar os planos de Deus. E a igreja é um projeto, é um propósito de Deus. A igreja não é de homens, não foi criada por homens, foi criada por Jesus. A igreja é dele, ele cuida da igreja, ele é o responsável pela existência da igreja. E para a gente terminar, eu vou te mostrar o segundo motivo, por que a igreja é imparável. Primeiro, a igreja ela é imparável, porque ela não pertence a homens, ela é de Jesus. E o segundo motivo, porque a igreja é imparável, coloca aqui por favor, Mateus capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Por que a igreja ela é imparável? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está falando o quê? Que este evangelho, que esta palavra, ela vai ser pregada em todo o mundo, e só depois vai vir um fim. Mas eu pergunto para você, quem é que vai pregar esse evangelho em todo o mundo? Hein? Quem foi que Jesus escalou para pregar o evangelho em todo o mundo? Os políticos,
os senadores, os deputados, os empresários, a mídia. Quem Jesus separou para pregar este evangelho? A igreja. A igreja tem a responsabilidade dada por Jesus de pregar este evangelho. Por isso que a igreja ela é imparável, porque foi dada a ela uma missão por Jesus. A missão da igreja, a igreja está nessa terra para quê, pastor? A igreja está nessa terra para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho, e ela vai pregar o evangelho para todas as nações, e só depois vai vir um fim. Jesus jamais vai permitir que o diabo pare a sua igreja. Por quê? Porque a igreja é a responsável por anunciar o seu evangelho. Jesus só vai poder voltar a essa terra no dia que a igreja cumprir esta missão. Jesus não pode voltar enquanto a igreja não cumprir esta missão. E Jesus não vai deixar o diabo parar a igreja, porque a igreja tem uma missão, e essa missão foi dada por Ele. E Ele vai cuidar para que essa missão seja cumprida. Não importa quantos imperadores vão se levantar, não importa quantos reis vão se levantar, não importa quantos opositores vão se levantar, a igreja tem uma missão: pregar o evangelho, e o diabo jamais vai conseguir parar a igreja. Ele pode até tentar atrapalhar em alguns lugares por aí, ele pode até tentar atrapalhar o crescimento em alguns lugares, mas parar a igreja ele não para. Sabe, certa vez eu ouvi um testemunho de um missionário que eu achei muito interessante. Eu estava numa igreja lá na Ceilândia, e esse missionário ele tinha acabado de chegar de um desses países aí onde é proibido pregar o evangelho. E ele conta, amado, que no dia que ele chegou lá nesse país, os irmãos chegaram, foram no aeroporto, levaram ele para casa às pressas. E o interessante é que ele conta que lá nesse país, a igreja lá não tinha placa. E a igreja lá, cada domingo, era feito culto em um lugar diferente. Por que isso, pastor? Para que as autoridades não descobrissem o local da igreja, o local do culto. Então, por exemplo, num domingo eles iam lá, achavam lá um salão, um galpão e faziam o culto naquele lugar. No outro domingo, eles já tinham que procurar um outro local para despistar as autoridades, por causa da perseguição. E ele conta que ele chegou lá, à noite os irmãos levaram ele para um lugar, era a periferia da cidade, um lugar bem afastado do centro, e tinha lá um grande galpão, mais ou menos desse tamanho aqui, tudo fechado. E ele conta que quando abriram as portas, colocaram ele às pressas para dentro, e a igreja lotada de pessoas, e fecharam as portas, e fizeram um culto. Podem até tentar parar a igreja, mas nunca vão conseguir parar a igreja. Podem até criar leis, mas nunca vão conseguir parar a igreja. Podem até se levantar homens poderosos, mas nunca vão conseguir parar a igreja, porque a igreja primeira é de Jesus, e a igreja ela tem uma missão para cumprir, e missão dada é missão cumprida. E eu como igreja vou cumprir esta missão, você como igreja vai cumprir esta missão. Denominações abrem e fecham todos os dias, mas a igreja não para. Fique em pé em nome de Jesus. Há 2000 anos a igreja está caminhando, e eu não sei mais por quantos anos a igreja vai ter que caminhar nessa terra. Talvez demore mais 2000 anos, talvez demore mais 1000 anos, talvez demore mais 100, talvez seja mais 10, talvez seja mais um mês. Eu não sei mais por quantos anos a igreja vai ter que caminhar, mas eu sei de uma coisa: não importa quantos anos, a igreja é imparável. Eu não sei quantos homens ainda vão se levantar contra a igreja é imparável. Eu não sei quantas leis vão criar para parar a igreja é imparável. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. A igreja de Jesus, ela é imparável, porque ela é de Jesus, e ela tem uma missão dada por Jesus para cumprir. Por isso, acalme o teu coração.
Acalma teu coração. Eu não sei quantos anos esse governo que está aí vai estar no comando do país. Mas esse governo que está aí já governou o nosso país por 14 anos. E eu pergunto a você, nesses 14 anos, a igreja parou? Amém? A igreja parou? Vou perguntar mais uma vez, nesses 14 anos que esse governo que está aí governou o país, a igreja parou? A igreja deixou de pregar? A igreja deixou de ganhar almas? Jesus deixou de curar? Jesus deixou de batizar com o Espírito Santo? Por quê? Porque a igreja é imparável. Porque a igreja é imparável. Eu não sei por quantos anos esse governo vai estar no país. Pode ser que se repita mais 14 anos. Pode ser que seja mais 8 anos. Não importa quantos anos, a igreja não vai parar. Não sei quantas leis vão criar por aí, a igreja não vai parar. Por quê? Porque a igreja é de Jesus. A igreja não é de homens, não é projeto humano. A igreja é de Jesus. Por que a igreja não vai parar, pastor? Porque existe uma missão dada por Jesus à igreja. E a igreja vai cumprir esta missão. A igreja só vai parar no dia que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Naquele dia, a missão da igreja chegará ao fim. Naquele dia, daquele dia em diante, não vai mais precisar pregar. Daquele dia, a missão da igreja termina. Mas até aquele dia, a igreja será imparável. Eu quero convidar a equipe de louvor aqui para louvar o Senhor. A igreja de Jesus é imparável. Acalma o teu coração. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, meu irmão. Fecha os teus olhos. Eu quero te convidar a cantar, a louvar esse hino que a equipe de louvor vai estar louvando. Porque o reino do Senhor, amados, ele é eterno. A igreja do Senhor, ela é eterna. 2000 anos se passaram desde que a igreja foi fundada nessa terra. Como eu acabei de pregar aqui, o diabo tentou de todas as formas. Homens maus se levantaram de todas as formas para parar a igreja. E não conseguiram parar a igreja. Porque a igreja ela é eterna. A igreja de Jesus. Reinos se levantaram e reinos caíram. Mas a igreja continua de pé. Eu não sei mais quantos reinos ainda vão se levantar contra a igreja, mas a igreja vai permanecer de pé. Feche os teus olhos e adore ao Senhor com esse louvor. Você é a igreja. Você é imparável. Somos imparáveis. Ora macheriande canta lamanaias. Aleluias. Oh glória a Deus. Aleluias. Vamos adorar. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Se você é a igreja, se você é a igreja que é imparável, adore ao Senhor. Oh glória. Sei que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Glória a Deus. Adore. Oh, aleluia. Somos a igreja imparável. Deixa o diabo ouvir esse louvor da tua boca, meu irmão. Deixa o diabo ouvir. Somos a igreja do Senhor Jesus. Teu reino é sempre eterno. Viva a misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Cadê a igreja que adora o Senhor? A tua igreja Oh, aleluia. A igreja que é imparável. Oh,
Senhor, mais uma vez. Você é a igreja imparável. Cante isso. Os povos se curvam, as bocas se abrem, Aleluia. as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, glória a Deus. Essa é a igreja imparável. Dizer que tu és o Senhor. Que ela é eterna. Ela pertence àquele que é eterno. Os reinos se abalam, Oh, aleluia. os povos se curvam, Oh, glória. as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és Oh, o rei. aleluia, Senhor. Receba esse louvor, Senhor. Porque essa é a tua igreja. A igreja que é imparável. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Oh, aleluia. Fidelidade, a tua igreja te adora. A igreja te adora, Senhor. O diabo não vai impedir a adoração da tua igreja. Porque essa igreja é imparável. Teu reino é sempre eterno, Aleluias. misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Aleluias. A tua igreja te adora. Oh, aleluias. Somos a igreja imparável. Sempre eterno. Adora a igreja. Esse é o som da igreja que é imparável. É o louvor da igreja que é imparável. É a adoração da igreja que é imparável. Oh, aleluias. Oh, glória. Misericórdia, Sim, papai. justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu não sei quantos Neros ainda vão se levantar para afrontar a igreja. Eu não sei quantos Dioclecianos ainda vão levantar para perseguir a igreja. Eu não sei quantos ditadores ainda vão se levantar contra a igreja. Mas de uma coisa eu sei: ninguém vai conseguir parar a igreja. Nenhum ditador vai conseguir parar a igreja. Nenhum imperador vai conseguir parar a igreja. Nenhum político vai conseguir parar a igreja. Nenhuma lei vai conseguir parar a igreja. Nenhum demônio vai conseguir parar a igreja. Porque a igreja, ela é imparável. E a igreja, ela é imparável porque primeiro ela é de Jesus, e segundo porque tem uma missão para ela cumprir nessa terra. Você vai cumprir esta missão. Você é a igreja. Por isso não fique com medo. Não fique preocupado. Os dias são maus e podem piorar, vão piorar. A palavra de Deus vai ter que se cumprir, amados. Tudo que Deus disse vai se cumprir. O que Jesus disse vai se cumprir. Dias maus estão aí, dias maus virão. Lutas virão, adversidades virão, perseguições virão. Tudo isso vai vir contra a igreja. Mas a igreja vai continuar imparável. 2000 anos se passaram e ninguém nunca parou a igreja. Eu não sei mais quantos anos a igreja vai estar nessa terra, mas independente de quantos anos a igreja ainda vai estar aqui, independente de quantos ditadores, políticos, leis, ninguém vai conseguir parar a igreja. Por isso acalma o teu coração. Você é a igreja.
Apenas continue servindo ao Senhor. Apenas continue adorando ao Senhor. Apenas continue fazendo aquilo que Deus te manda fazer. Apenas continue sendo fiel ao Senhor. Não importa o que tentem. Vão criaram leis para impedir a adoração de Daniel. Daniel continua adorando. Jogaram Daniel na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Criaram leis para adorar o rei Nabucodonosor. Todo mundo tem que se prostrar. Mesaque, Sadraque, Abidnego, nós não vamos nos prostrar. Jogue na fornalha. Jogaram, lá estava o quarto homem da fornalha. Não importa quantos vão se levantar contra a igreja, não importa as leis que vão fazer contra a igreja, não importa os opositores que vão surgir contra a igreja ela é imparável. Então continue servindo, continue adorando, continue sendo fiel, continue a sua caminhada, porque Cristo está conosco. Ele é o dono da igreja. A igreja não é de homens, não foi feita por homens, não foi projetada por homens. A igreja tem um dono, e o dono dessa igreja já venceu a morte. O dono dessa igreja já venceu o inferno. O dono dessa igreja, Ele é eterno. E se Ele é eterno, a igreja também é eterna. E a igreja um dia vai reinar com Ele por toda a eternidade. Pai, eu te louvo nesta noite por esta palavra. Que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja. Que o Senhor continue fortalecendo os teus filhos. Que o Senhor tire todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade. Que o Senhor tire, papai. E que o Senhor faça os teus filhos entenderem que a igreja do Senhor é imparável. Faça os teus filhos entenderem, papai, que não importa os opositores que vão se levantar, a igreja é imparável. Faça os teus filhos entenderem, Pai, que não importa as leis que vão criar, a tua igreja vai seguir imparável. Então tira o medo, a apreensão, e faça o teu povo entender que nós somos a tua igreja, e que a tua igreja tem uma missão para cumprir, e nós vamos cumprir esta missão até o dia que o Senhor Jesus voltar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus.